Estamos ao vivo já, não é? Olha só, coisa boa estar aqui com vocês nessa noite, né? Nós estamos dedicando ao magnetismo e ao espiritismo. Estamos aqui. Há tanta necessidade, né? Tantas pessoas com dificuldades, tantas pessoas passando nesses momentos assim por problemas, por situação de dor. Aí os amigos já estão todos aqui entrando. Vanúzia, Celinha, Marcela, os amigos de sempre, queridos, que têm nos acompanhado. Estamos aqui compartilhando, fazendo os compartilhamentos necessários. Máximos chegou. O som tá bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? É isso. Estamos aqui já ao vivo. Como? A todos, boa noite. Muito bem. A Ana vai compartilhar o texto que nós vamos estudar essa noite. E aí a gente já vai começar, tá bom? É só o momento do pessoal ir chegando. Lembramos qual é o objetivo dessa noite. Qual é o objetivo do estudo da noite? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre as doenças. Esse texto está sendo compartilhado agora, nesse momento. E vamos fazer a aplicação do magnetismo à distância. Então hoje é aquela noite destinada a aquelas pessoas que estão passando por algum problema, alguma doença, estão passando por essa questão de uma tristeza, porque esses dias tem dado essa tristeza, angústia, quando é que vai terminar essa situação, ainda vai se prolongar. Então por isso nós estamos aqui reunidos para vibrar por estas pessoas. Olha, o Evandro também tá. Só coisa boa. O Máximo está dizendo aqui que a família toda tá. Ele, Evandro, Ednélia. Oi? Coisa boa. Isso. Ah. Eu queria dizer muito obrigado. A gente compartilhou alguns temas no grupo do WhatsApp do pessoal dos assistidos. E foram eles que escolheram esse tema de hoje, que é essa questão dos obstáculos que nós mesmos colocamos, né, impomos para a nossa cura, as curas dos males físicos. Então, o pessoal nos ajudou a escolher um tema. E se você também quiser escolher, indicar que tema você gostaria de estudar com a gente, pode colocar aí que a gente vai buscar atender, né, na medida do possível. Então, pronto, já divulgou, né, os textos, já publicou os textos em todos os grupos. Falta um. Isso. Então, vamos diminuir agora um pouquinho o som, né? Que vocês viram que agora até o som a gente tem, né? Coisa boa aqui, é super tecnológico. Porque tudo bem preparado para que vocês se sintam no céu, né? Falta só meu amigo Wagner. Vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa ter uma noite de paz e harmonia. Vamos fazer a nossa prece. A Ana fará a prece inicial por nós. Então vamos mais uma vez nesse momento nos recolher e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos todos juntos aqui, unidos, né, em pensamento, em tentando manter uma harmonia, manter calma para passar por essas dificuldades. Senhor, Deus Pai de amor e bondade, Senhor da vida, obrigada por mais este momento. Te pedimos a tua bênção, o teu amparo, que os bons espíritos e os nossos anjos de guarda possam estar aqui nesse momento para nos iluminar,
nos amparar, dar o conforto necessário, que possamos abrandar, acalmar a nossa alma em Ti, buscando o Teu amparo, o Teu amor, a Tua paz. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Obrigado. Vou compartilhar aqui no meu feed também. Pronto. Estamos aqui, todos. Vamos ler um texto da Revista Espírita de 1865. Deixa eu dizer como é que vai se organizar a reunião. Deixa eu falar com vocês antes. Viu? Temos até um assistente em inglês que participa aqui conosco. Então, como é que vai ser a reunião? Nós vamos fazer a leitura mais ou menos durante 1h e pouco, 1h10. Aí, quando ficar mais ou menos com umas 9h10, 9h15, eu vou pedir para que vocês coloquem os nomes de todas as pessoas que estão precisando de uma prece. Então você vai e coloca o nome do lado, e você pode, seja um sintético, né? Você coloca assim, fulano, se for um irmão, você fulano, meu irmão, depressão. Uma palavra que resuma uma questão principal. E depois a gente vai fazer a prece, vai ler o nome de todas as pessoas, vibrar por todas as pessoas, tá bom? Mas eu aviso, não vamos colocar antes, porque agora é a hora do estudo, tá bem? Então vamos lá começar a Revista Espírita de 1865, julho. Questões e problemas, era uma sessão bem interessante na Revista Espírita, que era assim, a pessoa enviava um problema para que o Kardec desse a sua opinião sobre aquele problema, não é? Então, queria só colocar aqui, a Glorinha está dizendo que talvez não vai poder ficar com a gente até o final, porque ela está com a imunidade muito baixa, né, devido à químio e tudo. A gente vai ficar em prece por você, tá, Glorinha? Tá? Só queria te dizer isso antes que você possa ir dormir, já que você falou que pode dormir logo, tá? Um abraço, estamos com saudade de você. Então vamos à leitura, também. Faço minhas palavras, meu abraço, vibrações positivas, magnetismo à distância em você para lhe ajudar. Então essa sessão chamada Questões e Problemas, como eu estava dizendo, é aquela sessão onde as pessoas enviavam cartas, perguntavam ao Kardec sobre questões bem interessantes. Ele respondia e dava também a resposta, a palavra dos espíritos, para que os espíritos respondessem. Então, a pergunta é o seguinte, que fizeram ao Kardec. Muitas vezes, vêem-se espíritos de natureza má ceder muito prontamente sob influência da moralização e se melhorar. Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Olha que pergunta boa. Porque mesmo que a moralização leve muito tempo, ela parece ser mais fácil em moralizar um espírito, às vezes um espírito mau, do que um encarnado. Tem encarnado que passa a vida inteira e não muda. Passa a vida inteira e não muda. Continua aquele que a gente diz, né, cabeça dura, passa a vida inteira dando murro em ponta de faca e não muda. Por que será? Kardec comenta. Essa pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Aí ele vai narrar o fato que levou a esta pergunta. Um jovem, cego há 12 anos, tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que isso era possível. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, e deu provas do pior caráter. Consultado a respeito, o espírito de São Luís disse: esse jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena da sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável,
E uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito, ajudado por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que de certo modo são repelidos. No estado em que ele se encontra, a ação magnética será impotente, enquanto, por sua vontade, sua não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Uma mudança de direção em seu comportamento tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muitas terríveis provações que terá de sofrer. Agi, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer ao bem. Ele não está sob uma obsessão, é sua natureza que é má e que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. À medida que ele se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Dai-lhes conselhos, explicai-lhes sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair influências salutares sobre ele. Se ele as aproveitar, não tardará a lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Esta instrução nos revela um fato importante: o obstáculo oposto pelo estado moral à cura dos males físicos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima proposta na Sociedade Espírita de Paris. 6 respostas foram obtidas, todas concordando perfeitamente entre si. Citaremos apenas 2, para evitar repetições inúteis. Escolhemos aquela em que a questão é tratada com mais desenvolvimento. Então, vamos ter 2 comunicações, uma de Lamennais, pelo senhor Alfred Didier, e outra de Erasto, pelo médium senhor Dambel. Vamos às comunicações obtidas sobre esse caso. Como o espírito desencarnado vê manifestamente o que se passa e os exemplos terríveis da vida, compreende tanto mais rapidamente o que o exortam a crer e a fazer. Por isso não é raro ver espíritos desencarnados dissertarem sabiamente sobre questões que em vida estavam longe de comovê-los. A adversidade amadurece o pensamento. Esta expressão é verdadeira, sobretudo para os espíritos desencarnados, que veem de perto as consequências de sua vida passada. A despreocupação e a ideia contrário triunfam nos espíritos encarnados. As seduções da vida e até os seus desenganos dão-lhes uma misantropia, uma indiferença completa pelos homens e pelas coisas divinas. A carne lhe faz esquecer o espírito. Uns naturalmente honestos fazem o bem evitando o mal, por amor do bem, mas a vida da sua alma é quase nula. Outros, ao contrário, consideram a vida como uma tragédia e esquecem seu papel de homens. Outros, enfim, completamente embrutecidos e o último degrau da espécie humana, nada vendo além, nada pressentindo, entregam-se como animal aos crimes bárbaros e esquecem sua origem. Assim, uns e outros são arrastados pela própria vida, ao passo que os espíritos desencarnados vêm, escutam e se arrependem mais voluntariamente. Lamennais. E a segunda comunicação de Erasto, que encerra o estudo desta noite. Quantos problemas e questões a resolver antes que seja realizada a transformação humana conforme as ideias espíritas? A educação dos espíritos e dos encarnados, do ponto de vista moral, está entre eles.
Os desencarnados estão desembaraçados dos laços da carne e não mais lhes sofrem as condições inferiores, ao passo que os homens, acorrentados numa matéria imperiosa do ponto de vista pessoal, deixam-se arrastar pelo estado das provas no qual estão mergulhados. É a diferença dessas diversas situações que se deve atribuir à dificuldade que os espíritos iniciadores e os homens que têm essa missão experimentam para melhorar rapidamente e, por assim dizer, em algumas semanas, homens que lhes são confiados. Ao contrário, os espíritos aos quais a matéria não mais impõe as suas leis e não mais fornece os meios de satisfazerem seus maus apetites, e que, por consequência, não têm mais desejos inconfessáveis, são mais aptos a aceitar os conselhos que lhes são dados. Talvez respondam com esta pergunta, que tem a sua importância: por que eles não escutam os conselhos de seus guias do espaço e esperam os ensinamentos dos homens? Porque é necessário que os dois mundos, visível e invisível, reajam um sobre o outro, e que a ação dos humanos seja útil aos que viveram, como a ação da maior parte destes é benéfica aos que vivem entre vós. É uma dupla corrente, uma dupla ação, igualmente satisfatória para esses dois mundos, que estão unidos por tantos laços. Eis a minha resposta à pergunta feita por vosso presidente, Erasto. Aqui são os dois textos, aí a gente vai começar os debates preparatórios. Esse é um estudo preparatório para o magnetismo que será aplicado. Ana, que estudou bastante esse texto, ela conhece, gosta muito. Quais são os pontos que você destaca? Bom, então ele começa colocando a situação desse rapaz, né, cego há 12 anos, que tinha sido recolhido por um espírito devotado e que estava empenhado a curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que a cura era possível. Então, o senhor, além de ser magnetizador, ele também era espírita. Então, ele tinha utilizado o apoio dos espíritos, né, e perguntou se poderia ser feito. Dentro da história do magnetismo, a gente sabe que isso pode ser feito. Na história está registrado em muitos livros, principalmente um dos livros que tem esse registro é As 12 Lições, né, do Barão do Poté, que ele coloca vários relatos de cura de cegos, de pessoas que tinham paralisia, que mais? Que tinham problemas do sistema nervoso, tinham outros sistemas, assim, outros problemas de passar muito e muito tempo com aquele problema e depois recuperar com o magnetismo. Então, isso era possível? Era possível. E aqui ele estava, é dito isso, que poderia, tanto que na explicação do São Luís, você vê que ele diz que é possível que o problema dele poderia ser revertido, mas o rapaz não ajudava. Então, existe a questão da vontade do magnetizador, porque para magnetizar há 3 princípios, né? Que é o da vontade, a questão de você querer o bem, o interesse do bem, a questão de ter o saber para poder atuar enfim, esses 3 vontade, o saber, a saúde, que eles também colocam, né, que você tem que ter uma saúde, e a intenção do bem, né? Só que, assim, não basta só isso. E tem a questão da fé. Eles utilizavam, você tem que ter fé em si mesmo, porque se você... Né, nós, os espíritas, a gente acrescenta a fé nos espíritos e em Deus, para nos amparar, né? Mas, assim, você vê que só do magnetizador não basta se o assistido não fizer a sua parte. A gente percebe muito isso aqui. Eles vão explicar que o rapaz estava cercado por esses maus fluidos saturados, ou seja, estavam impregnados nele, que colocavam um obstáculo aos fluidos dos bons. Né? E quando a gente vai estudar sobre os fluidos, Kardec explica isso, que se ele tiver o tempo todo, o assistido tiver o tempo todo emanando esses maus fluidos, não tem como você
receber os bons fluidos. Você tem que começar a mudar os pensamentos para poder gerar bons fluidos e aí sim você começar também a entrar em sintonia com aquilo que está recebendo. Porque daí não adianta eu estar recebendo algum bom fluido e estar produzindo mau fluido o tempo todo. A gente vê isso aqui, quando ele vai dizer, no estado em que se encontra, a ação magnética será impotente, enquanto não se desembaraçar por sua vontade sua melhoria desses fluidos perniciosos. Isso é um dos nossos princípios também no CEAL, tanto que nos nossos tratamentos de magnetismo é necessário que o assistido passe pelo tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual que a gente chama? Que são as reuniões de estudo do Evangelho, né? Os outros estudos da revista, assim, mas principalmente do Evangelho, porque o Evangelho vai trabalhar a parte moral, né? E aí você ajuda a mudar os seus pensamentos. Você mudando os pensamentos, fazendo novas escolhas, né? Boas atitudes, você começa a mudar a produção dos fluidos em você, porque isso faz parte de nós. É a partir do nosso perispírito, que a gente vai produzir esses fluidos. E a gente pode produzir tanto maus fluidos como bons fluidos. E aí, como ele vai colocar depois, né, que é por isso que é necessário que você procure uma cura moral, né, antes de buscar a física, porque senão eu vou estar produzindo esses maus fluidos, vou estar como é que se diz? Decaindo cada vez mais e eu não vou conseguir. Não adianta eu estar só me curando fisicamente, porque moralmente eu estou cada vez pior. Tanto quando ele vai dizer essa questão, eu preciso fazer um estudo sério de mim mesmo, ver quais são os meus defeitos, quais são os meus vícios, o que eu preciso mudar, né? E isso a gente só consegue fazer se eu realmente me colocar nessa posição de humildade, de recolhimento, de tentar entrar em comunhão com Deus, de tentar ver realmente o que eu posso mudar. E a gente sabe que enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar infeliz, porque a maioria dos nossos sofrimentos é gerado pelo que nós próprios produzimos, como o estresse, as aflições, tudo faz parte de nós mesmos. Não, são muito mais internos do que externos, né? E aí depois ele vem dizer isso, essa questão assim, então age como a gente faz com os espíritos maus quando a gente quer trazê-los para o bem, né? Buscá-los, fazê-los com que eles tomem consciência, buscar conversando com eles, dando conselhos, explicando a posição que estão, que se não mudar de atitude, vai piorar. Porque ele diz, se não mudar, deixe que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que sofra novas e terríveis provações. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente só aprende com a dor. Infelizmente, a gente só aprende com a dor. A gente não aprende com as lições, os conhecimentos que a gente já tem, e nem com o exemplo dos outros. E a gente poderia fazer isso. Olha o tanto de conhecimento que a gente tem já deixado no Evangelho, nas obras da doutrina, e a gente não consegue adquirir ainda por falta até mesmo de esforço, de vontade, de busca, né? E por isso a questão do tratamento espiritual. Lá no CEAL, o tratamento se dá através do tratamento de magnetismo em comunhão com o tratamento espiritual. Não tem outra forma. Por quê? Porque a pessoa precisa mudar os seus pensamentos, os seus hábitos. Senão, não consegue. E aí tem essa questão que ele vai colocar que várias pessoas sinceras se unem em pensamento para orar, a fim de atrair para ele influências salutares. Essa é uma das coisas que a gente faz, tanto nas quintas-feiras, às 22 horas, a gente ora pelas pessoas que estão sofrendo, que sofrem de doença, que sofrem de o que foi? Só um minuto. Será que deu uma travada aí, gente? É porque a gente sabe, né, aquele mesmo problema que a gente tem enfrentado, né, que é a questão da conexão. Tá transmitindo? Tá. Que coisa boa, é que a gente
tenho a impressão que não está transmitindo, tá bom? Qualquer coisa vocês vão avisando, né? Sim, então, isso é uma das coisas que a gente já faz, né? Na quinta-feira, a gente também tem um magnetismo à distância no sábado, que a gente faz por algumas pessoas, e a gente sabe que funciona. A gente tem vários relatos de pessoas que melhoraram só com essa prece à distância, só com magnetismo à distância. E por isso que a gente faz isso. Toda quinta-feira a gente pergunta quem é que está precisando, que coloquem seus nomes e 22. Mas assim, tem que ser todo mundo. Por quê? Porque não é só colocar o nome lá e querer que a gente faça a prece. Não, você tem que fazer a responsabilidade de fazer a prece por aquele seu ente querido, assim como nós. Por quê? Porque a união do pensamento concentrado nessas pessoas é muito mais forte e vai causar um melhor efeito. Né? Por enquanto é isso. Eu vou comentar essa primeira parte, depois a gente pode ir para a segunda, né? Então vamos lá. A gente aqui às vezes tem uma dificuldade de perceber se está travando ou não, mas como vocês estão dizendo que está tudo ok, o som está ok, a imagem está ok, então vamos lá continuar aqui as nossas reflexões, tudo bem? Não teve... Não, eu queria fazer primeiro umas observações e depois a gente faz algumas perguntas, ver se a gente consegue responder, tá bom? Tá, pessoal, a campanha lá, o pessoal que está assistindo e quiser mandar a foto, né? O pessoal adotou o lema, né? Isolamento social sim, isolamento espiritual não. Então quem quiser mandar foto, manda foto no aí pelo Face, que a gente vai dar uma olhada, tá bom? A Flor, que é a webmaster oficial do CEAL, ela tá aí atenta e vai tentar pegando as fotos aí pra gente se unir. Então a pergunta foi motivada, São Luís deu a chave da questão, explicou muito bem. Ele trata de um tema bem difícil, que é gratidão. Esse casal tentou ajudar esse jovem, não é? Um jovem há 12 anos que estava cego, mas parece que estava muito... não estava acontecendo a cura. E mais ainda, o jovem mostrava-se pouco reconhecido pela bondade de que era objeto. Então aqui ainda tem essa questão da ingratidão, que é um tema que coloca... Que aparece, embora não seja tratado, mas a gente sabe como é difícil a ingratidão. Aí São Luís faz o primeiro comentário, explicando a situação. Tudo que a Ana já colocou. Magnetização espiritual praticada com zelo. É importante zelo, por quê? Você está no tratamento espiritual, amigo, está fazendo tratamento espiritual? Siga o passo a passo. Se você passou no atendimento fraterno, lá do CEAL, a gente está falando do CEAL porque é a nossa realidade, né? Tem várias pessoas de outros grupos, muito obrigado. Tem um rapaz de Serra Talhada, tem um pessoal aí, né? Muito obrigado por vocês estarem assistindo. A gente sempre fala do CEAL porque é a nossa realidade e esses estudos são basicamente para as pessoas do CEAL, para a gente se manter unido, e estamos agregando agora novos amigos, estamos mais felizes ainda, temos muitos amigos novos agora conosco, né? Mas eu tenho que falar do CEAL. Você passou pelo atendimento fraterno, nós temos lá como atendimento fraternos que todos conhecem, Audálio, Letícia, eu acho que eles estão assistindo, né? E aí você vai receber algumas orientações. Faça essas orientações. Faça, mas não faça 1 dia, 2 dias, não, você tem que ficar isso, tem que ter perseverança, tem que persistir. Por isso que ele está falando aqui, uma magnetização espiritual praticada com zelo. Tem que fazer regularmente, tem que fazer com seriedade. O tratamento espiritual é em 2 dias. Porque tem ele é composto naqueles casos que tem a aplicação fluídica do magnetismo nas quintas-feiras,
quando o grupo percebe que é um caso de aplicação de magnetismo, e tem que escolher um outro dia, sábado ou segunda, para fazer o tratamento espiritual. Como a Ana falou, ele vai depois falar que a cura moral tem que vir primeiro. Nós temos que buscar a cura moral. Cura moral, ela tem vários aspectos, mas o primeiro, para quem está doente, é se perguntar: por que eu estou passando por essa doença? O que ela me ensina? Olha, gente, a gente aprende com tudo. A gente aprende. Se você está doente agora, e você está me vendo agora, está me ouvindo, e você deve estar achando assim, mas Cícero, como é que ele disse que eu aprendo? Eu não estou aprendendo nada. Tem. Porque se eu disser que não tem uma lição para ser tirada, eu vou estar dizendo que Deus permita que o mal haja, e não existe o mal. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. O que existe são más escolhas. Do nosso ponto de vista, as coisas são más, mas de fato elas não são. Ela tem uma lição para nós, para sermos tiradas. Então, a cura moral é eu observar assim, olha, antes dessa doença eu estava assim, assim, agora ela está me fazendo refletir sobre isso. Tem pessoas que com as doenças mais terríveis não param. Esses dias, né, foi publicado no nosso grupo, depois eu vi que saiu em alguns jornais, um dos países que estão com o número de mais casos, né, da doença provocado pelo coronavírus, né, o novo coronavírus, eu nunca sei como é o nome direito da doença. Olha, tá vendo como eu tento não ver as coisas, que o pessoal só fala tanto que nem o nome eu não sei. Disse que teve uma cidade na Itália, onde os paroquianos compraram um respirador artificial para o padre, um senhorzinho, um padre já com a idade avançada. E ele, porque ele estava com o Covid-19, né? Tava doente. Na Itália, muita gente morrendo. Pois ele cedeu aquele respirador para um jovem. Ele deu a vida, ele podia ter ficado por ele, mas ele cedeu, porque o jovem estava, naquele momento, estava pior do que ele, precisando mais. Então, ele cedeu. Olha a cura moral. A pessoa estava doente do físico, mas moralmente não tinha doença. Olha a generosidade. Olha a bondade na alma. Por isso que ele fala da cura moral depois. E essa questão, praticada com zelo, devotamento e perseverança, certamente teria êxito, ajudado por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Aí aqui, às vezes, é linguagem do século XIX, né? Mas o que é que ele está dizendo? São Luís, que além da questão fluídica, ele tinha um problema orgânico, que tratado de forma orgânica. E é essa metodologia que nós utilizamos. Nunca pedimos para ninguém abandonar os remédios, nunca pedimos para ninguém abandonar os tratamentos médicos, nunca prometemos curas. Por quê? Porque lembra que Jesus não dizia que curava, ele dizia: a tua fé te curou. Tua fé te salvou. Então a gente sabe da importância do papel daquela pessoa, do papel ativo daquela pessoa, mas ainda, acima de tudo, a gente precisa fazer a pessoa buscar a cura moral. Por isso que o tratamento espiritual, para ela refletir, fazer reflexões e escolher diferente. Ela precisa escolher diferente, ela precisa agir diferente, ou então ela continuará doente. Muitas pessoas nós conhecemos, se não somos nós mesmos, que nos curamos fisicamente, mas a alma continua enferma. A voz, às vezes você perde a voz voltou, continua a gritar com todo mundo, e nem lembra que foi por gritar que perdeu a voz. Então você está esperando só a voz voltar para continuar a gritar, em vez de dizer assim: poxa, vou mudar de hábito, porque eu estou perdendo a voz. Olha, coisas simples, outras coisas são bem mais graves. Temos perguntas já?
consegue também ver porque tá difícil. As perguntas? Não, difícil as perguntas não. Tem algumas, por exemplo, eu sei que tem uma pergunta da Tiane, mas eu não consigo Não tá conseguindo visualizar. Teve uma pergunta também da Paola, perguntando como é que... Eu não consigo, estou conseguindo visualizar a Paola. Agora eu não me lembro de cabeça. Era sobre a questão do fluido, né? E o corpo. Se o fluido não é material, como muda uma molécula, a célula que é matéria? Estudo e tenho dúvidas. Tá. O fluido, ele se dá... Voltou? Pronto. Paola, você vai conseguir entender melhor estudando o capítulo 14 da Gênesis, que vai falar direitinho sobre essa questão dos fluidos, tá? Ele fala muito do perispírito, do corpo, de tudo, de toda essa relação. Lá vai te ajudar a responder essas tuas perguntas mais ainda, tá bom? Não sei se eu consegui mais ou menos ajudar. Tem outras perguntas também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei se você consegue entender, que é da Renata Aguiar. A busca da educação moral é constante. As falhas existem, mas existe também o falso melhoramento, quando você acha que está no caminho certo, porém existe uma camuflagem inconsciente. Aqui, mas aí depois no final ela afirma, né? Então, existe uma camuflagem inconsciente. É o da... Renata Aguiar. A busca da educação moral é constante. As falhas existem, mas existe também o falso melhoramento. Quando você acha que está no caminho certo, porém existe uma camuflagem inconsciente. A gente precisaria, Renata, definir aí os conceitos. Porque o que eu posso estar pensando que é o que você está dizendo, não é bem o que você pode estar falando. Ficou meio louco agora, né? Mas o que eu queria lhe dizer é que existe um fenômeno chamado o auto-engano. O que é o auto-engano? O auto-engano é quando a gente... deixa eu dizer, quando a gente pensa que está querendo uma coisa que é verdadeira e não está. A gente pensa que aquilo que a gente está fazendo é bom e não é. O auto-engano é isso. A gente pensa que está fazendo uma boa escolha, pensa que aquilo que está vivendo, aquela sensação é uma sensação de felicidade e vai apostando nisso. E não é isso. Não é. Então, e a gente às vezes se engana, você fica apostando. Isso é um pouco comum, é mais fácil de visualizar em relacionamentos. Às vezes a gente está em relacionamentos tão terríveis que tem tanta coisa ruim acontecendo, mas a gente finge que não para se enganar. Porque tem medo da mudança, porque tem medo dos desafios novos. Aí tem o auto-engano, que é uma má utilização do autoconhecimento. O autoconhecimento, eu vou buscar me conhecer para me transformar. Esse é um processo maravilhoso que todo mundo tem que passar. O auto-engano é o contrário. A gente vai se conhecer para acabar... finge que está se conhecendo, mas na verdade a gente está se iludindo, fazendo escolhas que não levam a lugar nenhum. Me colocou aqui. A educação moral é a chave da cura, né? Sim, a educação moral é a chave da cura. Do ponto de vista espírita, o que nós precisamos é modificar nossos hábitos, o que nós precisamos é nos transformar, o que a gente precisa é vencer as dificuldades que nós estamos carregando, fazer com que o homem velho desapareça e o homem novo surja. Esse é que é o objetivo. Tem uma pergunta aqui da Regiane Garcia.
Olá, me chamo Melina. Na verdade é Melina. A Melina é a filha da Rejane. Tem como, por favor, fazer a magnetização à distância nesse tempo de quarentena? É porque ela está fazendo uma pergunta, né? Assim, Sim, é o que nós iremos fazer, não é? a magnetização à distância que a gente coloca, ela pode ser feita de duas formas. Uma de forma bem mais específica, quando os magnetizadores, como os magnetizadores faziam antes, que eles imaginam, se a pessoa tivesse à distância, né, lógico, ele imaginava todo aquele processo que ele fazia presencial ali com a questão dos passes, dos processos magnéticos. Então, ele fazia e mentalizava aquela pessoa e fazia todo esse processo. Pelo poder da vontade, do pensamento e da boa intenção, ele conseguia fazer a magnetização. No nosso caso aqui, a gente vai fazer a magnetização espiritual, que por isso que Kardec denomina de magnetização mental, né, que é através da prece. Então, eu vou até ler um trecho aqui, deixa eu ver só. Sim, que vai falar um pouco sobre isso, tá? Ele foi tirado da Revista Espírita de 1866, que ele é dado por São Bento. Ele diz assim: a prece é o veículo dos mais poderosos fluidos espirituais, que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com o seu Criador. Dita com fé, provoca-nos que a ouvem o desejo de imitar aqueles que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. Então, a prece ela tem muita força. Através do desejo do bem, da boa intenção, a gente pode distância nesses tempos. Agora sim, a gente tem que querer, primeiro para a gente, porque a gente precisa se acalmar, a gente precisa se manter pacientes para passar por essas dificuldades desse momento e depois para ajudar aqueles que necessitam. Então ela dita com fé, com boa intenção, com boa vontade, a gente consegue sim magnetizar os outros à distância e unidos melhor ainda. A Dulcineia é bem nesse caminho aqui. O Roger faz aquela questão, né? Cícero, primeiro vem a parte intelectual e depois a moral. Roger, sempre é isso, né, gente? Porque eu sempre digo às pessoas para que elas entendam por que tem tantos cursos no CEAL, tanto estudo, por que a gente está sempre preparando um curso novo, é um seminário. Sábado agora, nós temos estudo à tarde, às 16 horas, 4 horas, sobre mediunidade. À noite, 17h30, nós temos estudo de novo sobre tratamento espiritual. 17h30, sábado. E no domingo, nós vamos fazer um seminário sobre o autoconhecimento. Então, por que tem tanto estudo? Por que tem tanta coisa... a gente está programando tanta coisa. Não é para que fique todo mundo sabido. Agora a gente lá, só tem gente que conhece o espiritismo, é tudo saber. Não é para isso, gente. O objetivo real desses nossos estudos é nos ajudar nas escolhas. Por isso que a gente tem o progresso intelectual vem primeiro. Por quê? Porque eu aprendo para fazer escolhas melhores. Eu não consigo fazer se eu nem souber o que é. Então, em Espiritismo, a doutrina diz, o progresso intelectual vem primeiro, o progresso moral vem depois. Daí uma coisa muito, muito fácil da gente perceber, que é a quantidade de pessoas que são moralmente, intelectualmente muito instruídos e pouco instruídos moralmente. Alguém pode fazer o contraponto dizendo assim, mas e aquelas pessoas que quase não têm instrução e são moralmente evoluídas, que progrediu moralmente, né? Evoluído não é a palavra, progrediu, é porque já fizeram esse progresso em outras existências. E aí eu queria ver a pergunta,
A moça que tinha feito uma pergunta, deixa eu tentar atualizar aqui, gente, é porque realmente quando trava e às vezes a gente perde a pergunta. Eu já vi aqui, tem uma pessoa do Rio de Janeiro assistindo. Coisa boa, amigos do Rio de Janeiro. É uma pessoa que estava perguntando como se faz a magnetização à distância. Não é isso? Não sei se a Flor conseguiu lhe enviar. Sim, é isso aí. Foi outra pessoa que fez essa pergunta, né? Que é como a gente vai já fazer a magnetização à distância, nós nos unimos aos espíritos em prece. É bem simples. Quando for a hora da prece, daqui a uns 20 minutos que a gente for fazer, meia hora, você faz a prece e visualiza aquela pessoa, aquele seu ente querido, e ao lado dele, os bons espíritos. A imagem que você vai criar é irrelevante. Você vai imaginar luz caindo sobre a pessoa. O importante é você guiar o pensamento. Você vê aquela pessoa envolvida, lembrar dela feliz, alegre, saudável. Tudo isso você está criando essa imagem que te ajuda no foco e você vai emanar o seu fluido. Mas não nos esqueçamos, chamemos os anjos. Chama o anjo da pessoa, os bons espíritos, para os bons espíritos aplicar o fluido sobre essa pessoa. Basicamente, é isso. Você gostaria de... Diz assim, a Vanúzia, né? Pelo texto, nos ajuda a entender, porque às vezes pessoas que fazem o TE, que é o tratamento espiritual, e o passe dizem que não melhora. Será por isso mesmo, como fala o texto, a pessoa não faz a sua parte? Não, Vanúzia, assim, não é sempre, tá? No texto, ele está dando o exemplo de uma pessoa que não melhorava porque ela mesma colocava dificuldades. Porém, há outras. Às vezes, é uma prova mesmo. A Kardec vai explicar isso lá na prece pelos doentes, né, na coletânea dos doentes. Ele coloca que muitas vezes a gente não consegue, nem pelo magnetismo, ou pela ciência, não consegue essa melhora do corpo, né? Digamos, talvez seja só uma prova. Tem outros fatores também relacionados, por exemplo, no caso do magnetismo. Às vezes pode ser uma má aplicação, né? Pode ser o magnetizador que não está bem e está atuando. Pode ser várias questões. Então, nem sempre a gente pode colocar a responsabilidade só no assistido, entende? A gente sempre faz o quê? Todo mundo se esforça. Lá no céu a gente tem que se esforçar, a gente busca, fala sempre com os magnetizadores, vamos tentar fazer o nosso melhor, a gente tenta cuidar um do outro e tudo. Em relação aos assistidos, a gente também faz o que pode, a gente conversa, faz o tratamento espiritual, em questão de fazer, mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu não tenho como dizer assim, a culpa é dele. Não, às vezes é nossa, só que a gente também não sabe. Então, por isso que nas nossas reuniões, a gente sempre está nos esforçando de também estar fazendo o nosso melhor, porque se a gente não fizer esse esforço, pode ser uma responsabilidade nossa também com o assistido, entende? Assim, tem N fatores, então a gente nunca pode dizer que a culpa é da pessoa. A gente às vezes percebe que tem um comportamento ou outro, então a gente vai dando esses conselhos e tudo, mas depende muito. E a gente tem que ter muito cuidado para não ter essa questão do julgamento moral, porque cada um tem a sua consciência e só deve ser julgado por Deus, né? Nesse sentido. O resto a gente vai fazendo o que a gente pode, não é isso? Com certeza. Então ele continua aqui, o São Luís vai falar isso, né? Que já teria uma sensível melhor. Aí esse é o parágrafo-chave, né? Que é quando ele diz, pois uma cura moral que se deve obter antes da cura física. Uma mudança de direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados que os bons espíritos procurarão ajudar. Então, quando a gente vai mudando o comportamento, vai mudando a percepção, os fluidos vão sendo absorvidos melhor. Você vai sentindo a ação reparadora ocorrer. Vai ficando melhor. Tudo vai ficando mais fácil com essa
quando você vai buscando a mudança no comportamento, né? Então ele vai continuar dizendo assim: caso contrário, o que a Ana tinha relatado, né? Deve esperar que ele perca um pouco de luz. Veja como os espíritos são. Eles têm uma visão muito diferente da nossa, que é o fato de que se a pessoa não quer, é um direito dela também. E é melhor para ele até que perca esse pouco de luz que tenha, para quê? Para que talvez com a dor ele reflita. Então eles pensam bem diferente. Que aí isso tudo é que vai chamar a atenção do Kardec para fazer a pergunta-chave, que é por que os espíritos melhoram antes? Por que os espíritos melhoram primeiro do que os encarnados? E aí pede que deve se fazer como se faz com os encarnados, né? Que está sob uma obsessão. É a sua natureza que é má. E além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Aquele garoto, ele tinha uma natureza má. Gente, quando ele está dizendo isso, ele não está falando no sentido negativo da coisa. É porque quando ele define isso, ele diz, ó, a natureza dele é má, isso vai fazer com que ele possa ser tratado. É orientando aqueles pais adotivos o que fazer. Olha, vai ter esse ponto, vocês vão ter que estar atento a isso e isso. Não dá para... Algumas pessoas não gostam muito desse tipo de colocação, porque parece assim, mas e as potencialidades? É óbvio que esse espírito tem inúmeras potencialidades. O espírito mais atrasado, encarnado, do ponto de vista da escala espírita, um dia será anjo. Mas o espírito São Luís quer ajudar. E ele diz, olha, a natureza dele é má, e ele precisa ser trabalhado assim e assim. Ele não está dizendo, a natureza dele é má, ele não presta, joga ele fora. Ele diz a natureza e diz como deve ser trabalhado. Alguma pergunta? A Rose está mandando assim. Acho que tem uma pergunta sobre participar e fazer do tratamento por outra pessoa. Como pode fazer isto? Tem algumas pessoas que dizem assim, eu posso fazer o tratamento no lugar de outra pessoa? Não pode, mas não vai funcionar exatamente da mesma forma que você está imaginando. Não é assim... Eu estou aqui, o Cícero está aplicando magnetismo em mim, mas, na verdade, quem está recebendo é a outra pessoa. Não é porque essa pessoa está fazendo em mim que a outra vai receber. Na verdade, o que eu acredito que acontece nesse momento é porque a pessoa que está recebendo o magnetismo por outra, ela está desejando tanto que aquela outra melhore, que ela mesma está aplicando o magnetismo naquela pessoa à distância. Então, ela que está aplicando, ela não está recebendo pela outra, mas ela está aplicando, entende? Então, assim, é uma coisa que acontece e que ocorre, que pode ser feita naturalmente. Mas não é pelo fato de você aplicar numa que esse outro vai replicar na outra. É porque a pessoa que está recebendo pela outra, ela mesma está aplicando o magnetismo à distância. Eu entendo assim. Vamos, por exemplo, tentar dar um exemplo prático, né? A Ana diz assim, olha, eu quero fazer um tratamento espiritual para minha mãe. Aí ela vem, eu estou aqui magnetizando ela, e ela não está pensando em nada, não está fazendo nada. Não está chegando lá. Agora a Ana resolveu fazer um magnetismo para a mãe. E na hora receber aquele passe, cada grupo tem uma nomenclatura, que a gente não vai entrar nessa questão. A Ana, enquanto recebe, ela pensa na mãe dela. E diz, minha mãe, fique boa, fique curada. Nesse momento, ela está magnetizando, ela está potencializando, ela que está enviando todos os fluidos, tanto o fluido do magnetizador, o próprio fluido dela que ela está recebendo, o fluido dos anjos. É esse o caminho. Por isso que a prece por outro sempre é importante. Mas aí tem que lembrar, né? Todo mundo que está querendo fazer tratamento espiritual, lembre de Santa Mônica, seus 35 anos, 34 anos orando pelo filho. Não é uma coisa fácil. E olha que Santo Agostinho já era santo. E ela passou 34 anos orando. Mais alguma pergunta aí? Estou tentando procurar. Tinha vindo umas perguntas já antes, não é? Que seria... Eu lembro que alguém tinha feito a pergunta sobre o medo, né? O medo de piorar com a aplicação. Por que piora? Pronto, essa é uma pergunta boa. Às vezes você toma o magnetismo e piora. Será que piora? O que acontece? Aí a
Aí você fica com medo, piorou, eu tenho que parar? Veja aí, vamos lá para o pessoal do magnetismo responder. Bom, o que acontece é... O Mesmer, ele explicava isso, né? Mesmer, que é o criador, digamos, da ciência, todo o processo da doença e chegar à cura. Então, a gente morre antes, porque a gente vai se debilitando pelo processo. Só que, muitas vezes, esse processo é necessário. Então, quando a gente está aplicando o magnetismo, algumas crises acontecem no nosso corpo. Por exemplo, se tem doenças que existem, que pode vir à tona, elas, às vezes, são despertadas com o próprio magnetismo. Se você está passando vamos colocar a questão da gripe, você vai... fica ruim, aí depois fica mal-estar, aí depois começa a espirrar, então aí começa a ficar com a febre muito forte e tudo. No magnetismo, quando você recebe, às vezes pode acontecer de acelerar o processo, então você piora um pouco, né, para depois melhorar, mas é só a questão do processo da doença que está acelerando. Então, aí dá essa sensação de que está piorando, mas, na verdade, não. O processo da doença toda é que está acelerando para chegar no final, que é a cura. Não sei se eu consegui me colocar, eu tentei facilitar a explicação, mas ela é um pouco confusa. Ah, foi isso que caiu. Será que deu para pegar a explicação? Voltou. Não, voltou, mas será que eu explico de novo? Então, é isso. Assim, tem essa questão, porque como acelera muito o processo da doença, então dá essa impressão de que está piorando, mas não, a gente fica melhor. Agora, a gente tem que ter paciência para passar por todo o tratamento do magnetismo, né? Aí a Aline pergunta, seriam as crises? Isso, são as chamadas crises, né, do magnetismo. Ótimo. Tinha outra pergunta também. Aqui, o magnetismo aplicado, essa aqui é legal. Aplicado ajuda no equilíbrio psíquico? Sim, porque ele vai te dar uma certa... Por exemplo, calma, é a mesma coisa do efeito dos remédios, por exemplo, quando você toma remédios para depressão ou para crise de ansiedade, por exemplo, o magnetismo ele pode causar esses efeitos de calma, de tranquilidade, que te dá um certo tempo para você até pensar melhor, para você racionalizar melhor. Então, te ajuda nesse sentido, dá essa sensação de calma. Então, ele ajuda. No momento da aplicação do magnetismo por outra pessoa, não há atuação dos espíritos na pessoa a quem está se pedindo? Ou fica só à mercê dos fluidos de que está recebendo? Deu para entender? Deixa eu só tentar resumir aqui, Tiane, para ver se a gente resolve. Ó. Vamos supor assim, tem uma pessoa que tem uma obsessão grave, pelo amor de Deus, não é nenhum espírito, vamos botar logo muitos espíritos maus perto dessa pessoa. Existe um preconceito, uma ideia preconcebida que as pessoas têm, que é assim, não, mas aí eu vou atrair tudo para mim. Eu vou ficar cheio dessas coisas. Por isso que as pessoas não querem nem aplicar magnetismo, aplicar passe, participar das mediúnicas com essa ideia preconcebida. A gente sempre usa a ferramenta em espiritismo é o uso da razão e do raciocínio. Se você orar por alguém e pegar, porque você está orando, pegar o espírito que está nela para você, Jesus é culpado. Porque ele pediu para a gente orar pelos inimigos e ele disse, orai e vigiai para não cair em tentação. Então ele nos ensinou a orar. E depois eu oro e aí eu pioro. Não faz sentido. Você orar por alguém e ficar pior não faz o menor sentido, por mais desequilibrado que a pessoa esteja. Agora eu tenho que perceber como é que está meu equilíbrio, se eu estou orando com medo. As condições da prece. As condições da...
pedi e obtereis, tem as qualidades da prece que ele coloca, que é a sinceridade, recolhimento, né? Humildade e a questão da caridade, que você tem que fazer a prece sem ter nada contra ninguém. Então, assim, tem as o desinteresse. Não, é porque ele coloca coração sem. Então, você tem as condições, o modo como você ora, mas não dá para pensar, não dá para imaginar. Foi isso que perguntei. Então, mas não foi isso que você perguntou, Tiane, tudo bem, mas eu queria levantar esse ponto. Agora, faz aí a pergunta, reformula para ver se a gente pode te ajudar, tá? Mas esse ponto eu queria falar porque tem muita gente que tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo de orar pelos espíritos, pelos maus espíritos, orar por gente com obsessão, porque tem medo de pegar, como se fosse uma praga. E aí aqui mesmo o próprio São Luís fala no texto que ele diz assim, né, ó, os maus espíritos que o assediam só são atraídos pela semelhança com ele próprio. Então, se você orou por alguém, os maus espíritos foram perto de você, desculpa, é a tua vibração, não foi a tua prece. Esse é o teu plano, porque é o medo. O medo já atrai esses espíritos. É a aplicação do magnetismo por outra pessoa. Então, a aplicação eu ainda não entendi. A aplicação do magnetismo, porque fala em espírito, Tiane. Aí eu não entendi. Tá bom? Se você fizer a pergunta todinha de novo, agora a gente vai tentando aqui, na medida do possível. A gente ainda tem aí uns 10 minutos, uns 15 minutos para que a gente veja, né, as questões. É importante vocês, vai dizer que o espírito desencarnado vê o que se passa, os exemplos terríveis da vida. E ele compreende as coisas mais rapidamente. Já os encarnados, ele diz assim, a despreocupação e a ideia preconcebida, nós somos despreocupados, as nossas ideias preconcebidas. A gente tem essa ideia, depois que acontece, pronto. Mas a gente não sabe das provas, a gente acha que não vai passar por prova, não vai passar por dificuldades, não se prepara pela fé, não é grato. São ideias preconcebidas que nós todos carregamos, que fazem com que sejamos muito mais difíceis da mudança. Quando a gente está encarnado, o corpo engana muito. Nossa, a gente pensa que vai viver para sempre. A gente vive e é difícil. Até hoje em dia, os espíritas atualmente, quando a gente vai falar da possibilidade da morte, para os espíritas a coisa está começando a ficar difícil. O pessoal tem muito medo. A gente não pode nem questionar, né? E aí, são ideias preconcebidas. Na hora H, como a gente não se prepara, e deveríamos, Santo Agostinho nos ensina que dormir é ensaiar para morrer. A única diferença entre dormir e morrer é que quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual, passa ali umas 5 horas, 6 horas, 8 horas, dependendo aí da sua capacidade. Agora a gente está muito tempo no plano espiritual, né, na quarentena. Mas retorna para cumprir as provas. No dia que morrer, é a mesma coisa. Você fica no mundo dos espíritos. Só que tem um problema. Lá, quando a gente dorme, nós ficamos lá pouco tempo e o valor que nos é cobrado é menor, porque a gente vai já voltar. Quando a gente morre, aí sim vai ser cobrado o que é a cobrança que vai ser feita, quais são as suas virtudes. Essas virtudes é onde a gente vai ficar no mundo dos espíritos. Se nós não temos muitas virtudes, nós ficamos por aqui mesmo pela terra, vivendo como se estivesse encarnado. Tão materializados estamos que ficamos em perturbação, correndo para um lado e para o outro, vivendo como se estivesse encarnado. Esse é o texto do Lamennais, né? A carne nos faz esquecer o espírito. Essa é bem difícil, né, gente? A gente vive como um homem encarnado. Alguns ele vai fazendo uma escala de degradação aqui, que vai uns
vai beirando a animalidade, né? São arrastados pela própria vida, ao que passa que os espíritos desencarnados veem, escutam e arrependem-se mais voluntariamente. Esses são os espíritos os endurecidos, tá? São os sofredores, aqueles que observam as questões. Os endurecidos às vezes levam um pouco mais de tempo, mas às vezes é tocado. O que é que a gente faz? Vocês estão em casa agora, se puder assistir o filme, eu não sei se está em alguns negócios desses assim, de internet, né? É Paranorman, do espírito que assombrava um vilarejo. E uma vez por ano ele vinha assombrar um vilarejo. Muito bom esse filme, é um desenho animado. Lembra os casos da Revista Espírita. E lá no Paranorman, quando você quer que um espírito saia da situação, ele pergunta se por alguém que o amou. É sempre o amor que faz com que a gente reflita. Quando os espíritos são muito endurecidos, a gente sempre pergunta isso, mas ninguém lhe amou? Não tem ninguém que você lembre que tenha uma experiência de ter lhe amado? Essa é sempre a chave. O amor é sempre a chave. A Yara Ferreira perguntou assim: quando estou recebendo magnetismo por outra pessoa, pela minha mãe, nesse instante, ela recebe assistência espiritual? É porque o que eu quis responder na outra hora é que, por exemplo, eu não preciso receber o magnetismo por outra pessoa. Eu não preciso. Por quê? Porque no caso da Yara, ela falou, pela minha mãe, se ela quer receber o magnetismo, não é necessário você receber pela sua mãe, basta que você aplique o magnetismo nela, ou peça para que outra pessoa, junto com você, pense na sua mãe e aplique o magnetismo. Não tem por que você receber pela outra. E vai ter a influência dos bons espíritos. Claro, a gente pede para os bons espíritos para que ele aplique. Então, por isso que exatamente não teria essa necessidade de você receber pela outra se já está sendo aplicado à distância. Para que a sua mãe receba fisicamente, ela teria que vir aqui para a gente aplicar nela fisicamente. Mas se não tem por que você receber no lugar dela, que é isso que eu estava tentando explicar na outra hora. Por quê? Porque quando você está recebendo, não é porque você está recebendo da pessoa que está aplicando em você, mas é porque você, pensando na sua mãe, está aplicando o magnetismo nela. Entende? A outra pessoa está pensando também e aplicando, tentando aplicar, mas ela já está aplicando pelo pensamento e já está sendo à distância. Então, por que teria que fazer essa de magnetizar a outra pensando na outra? Bastaria que nós nos juntemos e magnetizássemos a sua mãe. Eu acho que é isso, entende agora? Na verdade, eu acho que o Francisco colocou lá embaixo, gente. É a prece coletiva. Exato. É a prece que é a melhor magnetização. Lembra aquele caso lá, acho que é no artigo 1 dos processos de Morzini, quando ele diz assim, alguns espíritas sinceros se reuniram para orar pelaquela mulher que já estava tida como louca. Veja, todo mundo orando por ela já é o magnetismo. Só que o que a gente percebe é que Deixa eu também colocar aqui uma coisa. Ó. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Não só chamando o concurso dos bons espíritos, porque você chama o concurso dos bons espíritos, mas dirige ao doente uma corrente fluídica salutar. Você está dirigindo. Então, por isso que não tem esse... Porque se é feito à distância, não precisa dessa questão de uma fazer pela outra, porque já está sendo feito à distância e pelo pensamento. Deixa eu só colocar aqui o nome do... Eu acho que... então estão dizendo aqui, isso mesmo, é que foi a dúvida da amiga Cristiane. Tiane, depois você me disse, é isso que eu respondi, né? Se era isso que você estava perguntando. Essa é a desvantagem, né, das transmissões. Aí a gente está digitando, às vezes não sai bem como a gente estava querendo, né? Mas a gente está vendo aqui o que é que pode fazer. Isso, a Débora disse assim, quando você ora por uma pessoa, está aplicando magnetismo nela, com o auxílio dos bons espíritos. É bem isso mesmo, gente. Nós fazemos magnetismo à distância todo sábado no CEAL. Antes da reunião que vocês assistem, nós fazemos magnetismo à distância. E aí a gente convida as pessoas. Vocês querem participar do magnetismo à distância? Eu entendi. É que ela quer saber se fica só a mercê dos espíritos. Se só você bota o pedido lá e os espíritos vão lá magnetizar. Não, a pessoa tem que... não é só o papel, não é só dos espíritos, não, né? Deixa eu
as pessoas. Fazer tratamento espiritual à distância para as pessoas. Aí eu convido, vamos lá fazer? Aí a pessoa diz, vai. Aí às vezes a pessoa não sabe muito bem o que é. É um grupo que fica orando pelas pessoas. Isso é magnetismo à distância, aplicação do magnetismo à distância. Mas eu tenho um papel importante nessa situação. Se você diz assim, ó, eu coloco um nome lá, mas eu não tenho nenhuma ela está recebendo pela misericórdia divina que ela mesma está pedindo. O seu papel não tá funcionando. Tudo aquilo que nós não temos intenção, nós não colaboramos. Então, não é só deixar na mão dos espíritos. Para deixar na mão dos espíritos, do anjo da guarda, nós já estamos. Está dando para entender? Ó, a humanidade inteira agora, que não está evocando seu anjo da guarda, o anjo da guarda continua agindo. Nós não estamos. Quem não está orando pelo seu parente enfermo? Agora, você tem lá alguém que tem um tio enfermo, você nem sabe. O anjo da guarda dele está agindo sobre ele. Os bons espíritos estão agindo sobre ele. Depende quem? Do desejo dele, da vontade dele, da fé dele. Agora, se eu me uno, eu aumento esse potencial que todos nós temos de desejar o bem ao próximo através da oração e auxiliar. Porque as pessoas acreditam que a pessoa que recebe magnetismo pela outra é porque as pessoas acreditam que a pessoa que recebe magnetismo pela outra, essa outra é beneficiada. É colocação, mas se não é, se você entende o processo, não é, então deu certo, Eduardo. A Tiane, que foi a questão da questão, ela está dizendo que entendeu, né? O Silvio, oi Silvio, tudo bem? O Silvio é do pessoal que está aqui, já avisou que veio convidado pelo Felipe, né? O pessoal do IPCE, eu acho que o nome é assim, né, Silvio? Se não for, depois você digita aí direitinho. Bem legal. Estou concordando com você, tá, Silvio? Deixa eu ver aqui o que mais. Né, pessoal? O pessoal tá meio travando aí. É por conta da internet, né, gente? É muita gente fazendo live, graças a Deus. Ninguém tá sozinho. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Aqui outra do Silvio. Interpretando. Estamos fechando. Pronto. Então eu acho que a gente já fechou. Bem, gente, então o que a gente vai fazer a partir de agora? Tem mais algum comentário? Pronto, é isso mesmo, Rosângela. A vontade de ajudar, de curar, conduz as boas energias. É a pessoa para quem estamos, para a pessoa que está fazendo a prece. Exatamente, é isso aí. Bem, gente, o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos pedir que quem tem um parente enfermo, quem está precisando de uma prece, quem está precisando de auxílio, a partir... A Sâmia está fazendo uma pergunta. Nesse período que estamos em casa, qual a frequência que podemos aplicar o magnetismo em assistidos, independente se será à distância ou presencial? Todos os dias. Ore pelas pessoas. Todos os dias. Tá? Está em casa, Sâmia, está descansada. Aplica o magnetismo, sabe o que é que o seu assistido está precisando, você vai aplicando magnetismo todos os dias, porque a gente não pode alegar que não tem tempo, porque hoje o nosso impedimento de aplicação tem aí um tempo. E agora o tempo acabou aqui. Então vocês vão ter a partir desse momento 5 minutos, eu acho que 5 minutos dá tempo, né, gente? Para que vocês digitem o nome de quem você está pedindo uma prece, de quem é que você quer que receba uma prece. Algumas pessoas não sabem digitar, né? Porque a ferramenta é um pouco complicada no celular. Não tem problema, acompanha no pensamento, tá certo? Você fica pensando na pessoa. Aí, então, como eu disse a vocês fazem uma prece, ou coloca o nome da pessoa, coloca lá do lado assim, João, irmão,
problema de coração. Uma coisa muito simples, tá, gente? Não precisa fazer um texto gigante, não. É só aquela pessoa que você está precisando. Aquela pessoa que você sabe que está mais triste, que está angustiada. Vão digitando aí que em 5 minutos a gente vai fazer a aplicação do magnetismo à distância, tá certo? Eu vou deixar esses 5 minutos até 21h20 para que a gente possa começar a aplicar o magnetismo à distância. Vamos colocar aqui uma musiquinha para vocês irem acompanhando. The Bluetooth device is connected successfully. Mesmo, sei, porque lá não é daqui não.
Bem, eu acho que nós já chegamos aqui, né, ao final do nome das pessoas que a gente podia colocar, né? Nós vamos ler agora o nome de todos os assistidos do CEAL que fazem o tratamento do magnetismo, tá bom? Eu peço que todos agora já fechem os olhos, busquem, né, ficar mais relaxados. Já vão pensando nessas pessoas. Nós pedimos a cada magnetizador aqui que está presente nesse momento que lembre da pessoa, que a gente vai ditar o nome agora, citar o nome agora. Tudo isso que a gente aprendeu hoje, da cura moral. Então vamos fazer uma prece por todos esses. A Ana vai ler os assistidos do CEAL, depois eu vou ler o nome das pessoas que foram colocadas aqui. Ana Paula, Cleonice, Elizabeth Pereira, Evandro Reis, Glorinha, Francisco José, Henrique, Ivo, Jane Maria, Juliane, Clícia Fontinelli, Manuela, Marta Lopes, Moreira, Nice, Paola, Rejane, Rosângela Lopes, Ruth, Sâmia, Tiane e Valéria. Vou ler alguns nomes aqui que já foram colocados. Sabemos que tem mais pessoas, mas vamos ler aqui. Mesmo que o nome não tenha sido lido, lembre que na hora da aplicação do magnetismo você visualiza essa pessoa. Nós vamos também ir por todos nós, tá? Por todos que estão aqui. Alguns nomes colocados: Davanice Maia, Maria de Fátima Gondim, Joaquim Gonzaga, Anchieta, Wanda Maria, Maria José Gomes, Rogeliane, Maria Ponte Soares, Yara Castro, Frank Marx, Júlia Castro, Luiz Nogueira, Arisa Simões, Antônio Aristóteles, Maria dos Anjos, Ana Suelde, Aparecida, Terezinha de Souza, Adriele, Dulce Castro, Maria José Nascimento, Dona Mazé, Rafael Joer Maia, Francisco Cedro, Yuri Corvalan, Ricarda Ávila, Renata Melo e Alexandre Machado, João Batista, Denise, Paulo Roberto, Maria de Fátima, Larissa, Edna Isabelle, Ângela Albuquerque, Maria de Fátima Santos, Dulce de Castro, Evani, Maria Augusta Santos, Dona Maria José Botelho, Laura e Eduardo, Darlene, Rosália Girão, Araci Dantas, Natália, Carlos Henrique Ribeiro, Antônio Vinícius, Caroline, Aleph, André Mourão, Bento Vasconcelos, Lúcia Ribeiro, Liduína Araújo, Sônia Virgínia, José Paz, Lázaro, Yara Castro,
Márcio Magno, João Lopes, Edvânia, Ronice, Anice e todos os outros que foram colocados, mas que a gente não consegue talvez descer por conta do aplicativo, mas a gente está em prece por todos. Nesse momento nós vamos nos unir para essa prece. Visualizem essas pessoas, a cada um vocês já podem ir aplicando, cada um de vocês já pode ir aplicando o magnetismo, vendo essa pessoa melhor, mais tranquila e mais feliz. Vamos nos unir num só pensamento e buscar a Deus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo. Aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome e te rogamos, permita que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante. Que possamos sentir a presença destes seres que nos amam, que velam por nós. Nesse instante, sentindo este amor, esta luz que recai sobre nós, busquemos a Jesus. Jesus amigo, estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Tu és o médico das almas, Jesus. Nós te pedimos, abençoa a cada um destes que nos pedem prece. Visita, Jesus, os lares de cada um. Derrama uma gota do teu bálsamo bendito, curando as feridas da alma, inspirando a paciência, a resignação, inspirando a coragem e a força. Nós te pedimos, Jesus, que o teu bálsamo cure o corpo físico de cada um citado, de cada um que nos acompanha e que pede prece. Cura-os, Jesus, se for da vontade. Alivia-os das dores que passam, se for da vontade de Deus. Mas que não percam o fruto da prova. Inspira-lhes a calma, para que possam refletir sobre a situação que vivem. Ó Jesus, abençoa aos ansiosos, aos tomados de medo. Envolve-os, Jesus, porque só através de Ti, que és modelo e guia, podemos chegar a Deus. Cura as nossas almas doentes, Jesus. Fortalece a nossa fé. Jesus, abençoa todos os doentes, a todos os que têm desencarnado por esta doença. Que tudo isso possa ser útil para nossa reflexão sobre o mundo que queremos, sobre como queremos viver neste mundo. Desperta em nós, Jesus, a misericórdia, a compaixão, a solidariedade. Ó Jesus, sentimos-nos abraçados por Ti.
sentimos-nos envolvidos pelos nossos anjos. Nos unimos a Ti e nos dirigimos mais uma vez ao Pai. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas. Tende compaixão de nós. Abençoa, Jesus. Abençoa nossas famílias, os nossos lares. Tende misericórdia da nossa imensa fraqueza. Ampara-nos, Pai. Livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu gostaria de só mostrar a programação, né? Sexta-feira nós não temos nenhuma live, tá bom? Sexta-feira a gente só tem os grupos particulares, que são os estudos internos. Mas sábado nós temos 2 momentos. 16 horas vamos ter o estudo sobre mediunidade. 19h30, tratamento espiritual. E aquele desafio que eu tinha dito para a gente fazer vai ser lido lá no tratamento espiritual, tá bom? Eu vou cobrar. Quem foi que ligou para um amigo, quem foi que conversou com alguém, fez alguma coisa boa, tem que mandar para a gente o áudio, ou manda aí, escreve. E a conquista da felicidade, também às 18 horas. Né? Então a gente vai avisando. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, manda foto assistindo os estudos, participando, que a gente fica tão feliz, é como se estivéssemos recebendo o abraço de vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanham e vamos orando uns pelos outros, tá bem? Boa noite, que Deus